Noite, tudo bem? Começando nossa live de julho aí. Semana passada eu não tava, né? Tava viajando, tirei uma semana de folga aí. Mas agora já voltando aí pro nosso ritmo de live, tá? Esse mês vamos ter live aí o mês todo. E hoje eu vou estar conversando com vocês, quero conversar sobre vocês um assunto que vou até te contar por que eu decidi falar sobre esse assunto aqui. Oi, Cláudia, quanto tempo? Como que você tá? Deixar o pessoal entrando, tá? Pra gente começar. Oi, Lô. Como anda a vida aí, por aí? Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre afetos masculinos. A gente fala pouco sobre isso, né? A gente fala pouco sobre o homem, a gente fala pouco sobre masculinidade de maneira geral. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? O pessoal que já entrou aí, me dá esse retorno aí pra gente poder começar, por favor. Se tiver tudo ok, eu já quero começar aí pra gente poder conversar sobre esse assunto. Quero te trazer alguns dados e falar um pouco qual que é a implicação disso, né? A gente tá no momento de mudança de cultura, a gente tá no momento de transição, então vamos falar um pouco sobre isso. Tudo ok, certo? Olha só, quando eu decidi fazer essa live, na verdade essa live começou com uma conversa com a minha esposa, ela me contando uma situação que ela passou no trabalho, né? E qual que foi a situação? Ela tem dois chefes, eles trabalham juntos há muitos anos, mais de 35 anos que eles trabalham juntos, e eles tiveram um atrito, e em decorrência desse atrito, um deles falou que ia se demitir, que não ia continuar, aquela coisa quando você briga com alguém, né? E aí, minha esposa contando que o chefe dela, super angustiado, você via claramente, né? Ela falou que via claramente como ele estava chateado, como ele estava preocupado. E ele não expressava isso. Ele fez todo mundo do setor ligar para a pessoa, mas ele não ligou. E a gente começou a conversar sobre essa cena, né? Sobre essa situação. E começamos a falar por que é tão difícil o homem demonstrar afeto. Onde que tá esse afeto do masculino, né? Como que a gente autoriza ou quando a gente não autoriza que essas demonstrações acontecem? Por que é tão difícil ainda pais falarem para filhos que os amam? Gente, ainda tem muita gente que tem muita dificuldade de fazer expressões claras de afeto, até mesmo dentro de contextos familiares. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, tudo bem? Me dá um minuto aí ao vivo, né, gente? Vou ligar o ar aqui que eu começo a falar e esquenta as coisas. Olha só, quando nós falamos de afeto, nós estamos falando de emoções, né? Hoje eu estava fazendo umas pesquisas, pesquisei e tentei pegar diferentes significados e aparecia isso. O que são afetos? São emoções e sentimentos que uma pessoa experimenta em diferentes situações. Então, quando eu falo de afetos masculinos, a gente começa a se perguntar como que os homens sentem as suas emoções? Como que eles lidam com as suas emoções? Como que eles expressam as suas emoções? Então, é isso que nós queremos saber. Como que é o afeto masculino? Como que é a expressão desse sentir? Qual que é a expressão dessas emoções no homem? Só que para a gente entender isso, a gente precisa fazer um corte na nossa cultura, né? O que a nossa cultura espera do homem? Qual que é a verdade? O que nós queremos dos homens? Nós queremos que eles sejam fortes, nós incentivamos que os homens sejam competitivos e, principalmente, os homens são muito incentivados na nossa cultura a serem pessoas emocionalmente reservadas. Não sei se você sabe, por exemplo, mas um dado que nós temos é que homens não conversam sobre eles mesmos com amigos. Quando homens saem, em sua grande maioria, eles estão falando amenidades, eles estão conversando sobre futebol, eles estão discutindo política, mas eles não estão falando deles. Eles não têm, por exemplo, o grau de expressão emocional que as mulheres, de maneira geral, aprendem ao longo da vida. Então, esse já é um ponto crítico, ok? Isso significa na base, vamos dizer assim, que os homens, eles acabam não podendo, de maneira legítima mesmo, conseguir expressar emoções como tristeza, como medo, ou mesmo como carinho. Começa a reparar isso. Você tá na rua, não é incomum você ver amigas trocando carinhos,
você vê mãe fazendo carinho na filha, ou a menina fazendo carinho na mãe, ou as irmãs brincando e trocando carinhos. Observa o comportamento dos homens, como que ele é? Normalmente agressivos, normalmente ríspidos, normalmente cada um na sua. A gente está dizendo então que a nossa cultura começa desde cedo com um ensinamento que vai ficar muito entranhado na gente. Qual que é o ensinamento? Expressão de emoção no masculino é um sinal de fraqueza. Muitos homens ainda crescem com uma ideia de que chorar é fraqueza. Demonstração de afeto é fraqueza. Falar que você gosta demais de alguém está dando mole. Imagina, já vai contar para a menina que você está dando mole para ela? Quando a gente olha para esse afeto, ele vem sempre muito carregado dessa quantidade de preconceitos que nós temos relativos a isso, que a gente olha para esses comportamentos, principalmente no masculino, e a gente identifica eles como fracos. Eles são fracos. Por quê? Porque eles demonstram tristeza, porque eles têm medo, porque eles são abertos. Se a gente for falar então dos meninos da geração C, dos homens da geração C, que começam a vir para uma expressão mais honesta de afeto, perceba um pouco isso, como que esses homens são taxados, os homens emocionados? Eles são taxados de fracos. Homens emocionados são taxados de fraco, né? O Robson tá contando aí. Com 5 anos, ele já ouvia que homem não podia chorar. Então, esse é o entendimento que a gente precisa ter. Deixa eu fazer um parêntese que vai fazer sentido aqui para você entender por que é tão difícil falar de afetos masculinos. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender que nós estamos numa sociedade que é uma sociedade heteronormativa. Me dá licença para eu te explicar um pouquinho disso aqui para eu voltar para o meu tema, olha só. O que significa dizer que eu tenho uma sociedade heteronormativa? Significa dizer que nós temos uma regra, existe uma norma social que vai nos dizer como que nós devemos nos comportar. Então, é esperado de nós. Você conhece alguma pessoa heterossexual que assumiu para a família que era heterossexual? Família, hoje eu tenho uma notícia para contar para vocês. Eu sou hétero. Isso não existe. Por que isso não existe? Porque essa é a norma. Então, esse é o esperado. O que tiver que acontecer fora dessa norma social é que você deve comunicar. Essa é a verdade. O que a norma heterossexual, heteronormativa nos indica? Que as relações devem ser heterossexuais, compostas então por uma coisa muito delimitada de gênero, que é o quê? Homem, mulher. Espera-se então, vamos lá, que quando nós nascemos, você que tem filho, você que vai ter filho, ou nós que já nascemos, estamos aí um tempo, nos é dado uma norma. Qual que é a norma? Você precisa ser homem ou você precisa ser mulher. Não vou entrar no que é ser mulher hoje, porque não é o tema da minha live. Eu quero falar o que é esse ser homem dentro dessa cultura heteronormativa. Não sei se eu acho que ano passado a gente teve esse exemplo, né? Se você assistiu o BBB, a gente teve qual exemplo no ano passado? Davi. Posso falar agora, para não falar mal dele mesmo, né? Agora já não é novidade. O Davi, em um dos momentos que ele estava no BBB, ele fez uma fala que infelizmente a nossa sociedade não achou muito estranha, nem quis saber o que ele estava querendo dizer, mas ele falou o seguinte, que quando ele tivesse um filho, ele ensinou o filho dele a ser muito macho. Bateu até no peito. O que é ensinar um homem a ser macho numa sociedade heteronormativa? É esperar que esse homem tenha uma expressão de afeto muito específica. Qual que é essa expressão de afeto? Força, dureza e autossuficiência. Espera-se que o homem seja autossuficiente. A gente sabe que na prática a coisa não funciona bem assim. Qualquer expressão que fuja disso vai ser mal vista e mal interpretada na nossa cultura. Faz sentido isso aqui? Então, se eu falo, por que é tão difícil a expressão de afeto masculino? Porque eu tenho uma norma. Qual que é a norma social que nós ainda estamos vivendo? É a norma que expressão de emoções é fraqueza. Você mostrar para o seu parceiro, gente, eu atendo, tem 20 anos que eu atendo. Vira e mexe eu falo, você já conversou isso com o seu parceiro? Ou você já falou isso para sua parceira?
Você já falou que você não gosta disso? Meu Deus, mas como que eu vou falar? Parece que você tá pedindo pra pessoa fazer uma coisa que chega a ser uma coisa absurda. Por quê? Porque espera-se que esse homem seja autossuficiente, que ele seja invulnerável, olha só, que ele demonstre, que ele exale força. Essa é a masculinidade que a heteronorma nos propõe. Faz sentido isso aqui? Ah, Adriana, mas será que isso é tão enraizado na nossa cultura? Gente, quem são os nossos heróis? Quem são os nossos heróis? Vai no filme, no cinema pra ver. Quais são os heróis da Marvel? Quais são os heróis que a gente assiste? São homens fortes e imbatíveis. Super-Homem. Eu acho o Super-Homem lindo, tá? Não vou mentir pra vocês não, porque eu acho ele lindo demais. O que é o Super-Homem? O estereótipo do homem. Do homem forte, do homem imbatível, do homem indestrutível, do homem que ninguém faz nada com ele. E ainda tem mais uma característica do Super-Homem, que as mulheres ficam caidinhas por ele. Ele volta no tempo para salvar a amada dele. Olha só, no nosso próprio imaginário feminino, nós mantemos os afetos dos homens reprimidos. Porque se eu espero que o meu marido, que o meu parceiro, que o meu pai, que o meu irmão, que o meu filho, que os meus amigos sejam pessoas fortes e imbatíveis, qualquer sinal de fraqueza, isso é um grande problema. Vocês entendem isso? Qual que é a expressão aceita? Você quer ver uma expressão emocional que nós aceitamos muito dos homens? A violência. A violência é uma maneira de você expressar emoções. Você tá com raiva, né? Você briga, você grita, você fala mais alto. A gente aceita. Muitas mulheres vivem relacionamentos que os seus maridos falam alto com elas, gritam. E muitos, tá? Não são poucos não, são muitos. Adriano, por que essas pessoas não batem na mesa e saem dessas relações? Porque nós valorizamos a violência no homem. Isso é uma expressão de afeto que a nossa cultura valoriza. E as outras expressões? Aí a gente começa a ter problema. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu sair um pouco do teórico e te dar um exemplo muito prático. Que está acontecendo agora. A gente está vendo aí, se você acompanha novidades, você deve estar vendo isso acontecer. Reinaldo Giannichini. Conhece Reinaldo Giannichini? Ator. Já foi galã das novelas da Rede Globo. Tá fazendo seriados, né? Ele é um artista. E o Reinaldo Giannichini, primeiro, quando ele era casado com a Marília Gabriela, ninguém acreditava nele, falava que ele era gay. Aí depois ele falou que a sexualidade dele não cabia numa caixa. As pessoas criticaram ele por isso. Como assim sua sexualidade não cabe numa caixa? E vamos entender o que está acontecendo com ele nesse momento. Ele está ensaiando para um papel que ele vai participar, um papel de uma drag king, peraí. Ele tá se preparando para participar de um papel que ele vai fazer uma drag queen. É aquele filme, né? Eu acho que é no teatro que ele tá, Priscila, ou a Rainha do Deserto, e ele começou a ensaiar e começou a postar. O que começou a acontecer quando a gente viu um homem de 1,90 m dançando, vivendo o seu corpo numa outra expressão? O que a gente fez? O que aconteceu? Homofobia. Ele começou a ser criticado, ele começou a receber ataques de raiva, de ódio na internet, porque era um absurdo um homem daquele tá fazendo papel de uma drag. Aí ele deu uma entrevista esses dias que eu tava vendo, que ele falou o seguinte, né? Ele falou, engraçado, ele fez agora, se você tem Netflix, você pode ver lá, aquela série Bom Dia Verônica, que fala sobre a questão de violência, né? Ele fez um papel na segunda temporada, que ele é um líder religioso, manipulador e que esconde um lado sobrinho e perigoso. Ele falou, engraçado, porque quando eu fiz o abusador, ninguém reclamou. Olha só, ele tá na Netflix, vivendo um personagem que ele é violento, que ele é manipulador, que ele exala ódio e raiva. O que a gente faz? Nada, por quê? Porque a gente já tá acostumada com a violência masculina. A gente não acha estranho ver um homem num papel que ele é o abusador e o violento. Mas e um homem que tá dançando? E um homem que tá
trazendo um novo tipo de expressão. O que nós falamos dele? Giannichini tá à prova disso aí. Muito pelo contrário, Netflix. Giannichini é um excelente ator. Olha só como ele é um excelente ator manipulador. Homem violento. Giannichini é uma drag queen. Meu Deus, isso é o fim do mundo. Olha o que está acontecendo. A verdade, gente, é que nós aceitamos a violência como expressão emocional. Mas nós não aceitamos outras demonstrações de afeto vindo desses homens, muitas vezes. Por quê? Afeto é fraqueza. Qual que é a consequência disso, né? Então, olha só. Se eu tô dizendo que o afeto é o que eu sinto e a maneira que eu expresso, e a gente está trazendo esse olhar para os homens, então qual que é a expressão do afeto masculino, como que eles sentem, como que eles expressam? A maioria dos homens não expressam. Essa é a verdade. A maioria dos homens fazem o quê com as suas emoções, se eles não podem nem sentir e nem expressar? Duas coisas que a maioria dos homens fazem. Eles reprimem as suas emoções ou eles se entorpecem. Essa é a realidade. O que significa a gente falar de uma sociedade repressora emocional? Esses dias minha esposa virou para mim e falou o seguinte: o que tem na pessoa que pega um pedaço de madeira e bate num outro só porque aquela pessoa é gay? Eu falei, essa pessoa tem problema? Ela falou, qual? Eu falei, para começar, ela tá na rua com um pau na mão. O problema começa por aí. Olha só, se eu olho para um outro, eu vejo no outro um comportamento que eu não gosto, e eu sinto uma necessidade de combatê-la, isso fala de mim. Isso fala do quê, Adriana? Isso fala dos meus afetos. Isso fala do meu sentir. Por que eu sinto tanta raiva quando eu vejo dois homens se beijando? Por que eu fico tão indignada quando eu vejo um pai cuidando dos seus filhos? Eu conheço uma pessoa, ele é casado, ele e o marido dele, casadíssimos, e chegou um momento que eles decidiram adotar. E aí eles conversaram muito sobre isso e tal, decidiram vir para uma adoção. E aí no processo de adoção, eles decidiram que eles iriam, por conta lá da burocracia mesmo, eles optaram por adotar duas meninas, duas irmãs. Ele falou, Adriana, o tanto de crítica que eu recebi, sabe qual que era a crítica que ele recebia? Mas como assim, dois homens cuidando de uma mulher? Aí uma vez eu estava dando aula, falando um pouco sobre isso, explicando, e dei esse exemplo. Quando eu dei esse exemplo, uma pessoa virou para mim e falou assim, e como vai limpar a menina? Como que ele vai limpar a menina? Eu falei, do mesmo jeito que a mãe limpa, com papel higiênico. Se precisar, vai dar um banho, como as mães fazem também. Agora, você precisa entender, a gente precisa entender que isso faz parte de um grande estereótipo que nós temos do que homens podem ou não fazer, do que homens podem ou não. Como que eles podem ser afetados e como eles podem ou não demonstrar a maneira que eles são afetados socialmente. Se o caminho normal dentro dessa cultura heteronormativa que nós temos é a repressão emocional, porque é isso que a gente vai ver acontecendo, que consequências que isso produz? O que você acha? Quem está mais saudável, homens ou mulheres na nossa sociedade? Se tem como a gente fazer essa análise tão rasa. Deixa eu te trazer uns dados, a gente fala muito sobre mulher, né? A gente fala muito sobre descontrole emocional das mulheres, ou quanto que as mulheres são voláteis, e a gente fala muito pouco sobre os homens. E para você ter noção, nós temos poucos dados sobre homens em termos de saúde mental. Existe uma subnotificação, os homens dificilmente procuram ajuda. Esse é um outro problema que a gente tem quando a gente fala sobre essas expressões emocionais. Mas deixa eu te trazer alguns dados para a gente pensar se a maneira que a nossa sociedade está promovendo esse afeto, se a gente está fazendo bem ou mal. Então, olha só, 79, isso são dados Brasil, tá? Nem peguei dados mundo, não. Vamos olhar só para a nossa realidade aqui hoje. 79% das pessoas que se suicidam no Brasil são homens. Então, o que é um dado que nós temos hoje? As mulheres tentam mais suicídio que homens. Mulheres, por exemplo, são mais propensas a quadros de depressão do que homens. Não vou nem falar da estrutura social para justificar isso, tá? Não vou entrar nisso hoje. Mas, no final das contas,
quem está tirando a sua própria vida muito mais são os homens. A porcentagem de morte de mulheres para homens em termos de suicídio é 1:3. Então, a cada uma mulher que morrer, a gente vai ter quase 3 homens morrendo. Você quer ver um outro dado que nos chamou a atenção? 18% dos homens fazem consumo de bebida alcoólica de maneira abusiva. Gente, esse é um dado alto se a gente for pensar. A gente está quase falando aí de 20%. Imagina o que é 20% de homens fazerem uso abusivo de álcool para lidarem com suas emoções, porque é isso que eles fazem. E as pessoas que entram num diagnóstico? Então, olha só para você ter noção aqui. Homens que são diagnosticados com transtorno mental. Então, essa pessoa passou por um diagnóstico, deu ruim, passou por um diagnóstico. Somente 3 a cada 10 homens que têm transtorno mental vão procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Então, olha só, o que a gente está dizendo? Que esse homem não tem espaço de expressão de afeto. Nós estamos dizendo que isso leva esses homens para um adoecimento mental, psíquico, e depois de estarem adoecidos, os homens ainda não procuram ajuda. E qual que é a consequência disso? Porque o problema da saúde mental é que ela não afeta só quem está doente mentalmente. Não sei se vocês conseguem entender isso. O problema de um transtorno mental é que ele transtorna todo mundo que está ao redor. Olha só, deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que transtorno mental? Já pensou nessa palavra? Qual que é a diferença de eu ter uma ansiedade e de eu ter um transtorno de ansiedade? Qual que é a diferença de eu ter um dia que eu tô mais deprimida, uma semana que eu tô mais para baixo, e eu ter um transtorno de depressão maior ou grave? A palavra transtorno significa que transtorna. Então eu tenho um problema que está me gerando um transtorno. Eu fico ansiosa, sexta-feira eu vou viajar. Já fiquei pensando, ai meu Deus, tem que lavar roupa que eu vou levar? Esse estado de ansiedade que eu entro, ele não é preocupante. A preocupação da ansiedade é quando ela começa a me transtornar. Isso significa que quando uma pessoa tem um transtorno mental, vamos pegar uma pessoa dentro de um contexto de família, a gente vai dizer que não é só aquela pessoa que está doente, a família está doente. Por quê? Porque aquela pessoa transtorna quem está ao redor. Adriana, o que isso tem a ver com afetos masculinos? Tô viajando, né, gente? Mas olha só, eu tô te dizendo que nós vivemos numa sociedade que os homens não podem ter expressão emocionais genuínas, puras. As expressões emocionais do homem são reprimidas desde as suas infâncias. Eles são ensinados a não chorar, eles são ensinados a não demonstrar fraqueza, eles são ensinados que eles não podem demonstrar que eles têm interesse pelo outro, tem que ser o outro que tem que demonstrar por eles. Aí, qual que é a consequência disso? Uma alta taxa de suicídio entre homens. Qual que é a consequência disso? Muitos homens fazendo uso abusivo de álcool para lidar com as suas emoções. Qual que é a consequência disso? Esses homens não procuram ajuda mental. Tá, e eles transtornam só a vida deles? Antes fosse, né, gente? Você tá aqui comigo, você sabe que o negócio é um pouco mais embaixo. Deixa eu te mostrar alguns dados de violência. Lembra que no início da live eu te falei que a violência ela é aceita, né? Reforçada. A gente não tem problema de ver um homem abusador na TV. A gente está acostumado com esse papel. E na sociedade, como que essa violência aparece? Dados do Brasil, tá? Não sei se você sabe, mas por dia no Brasil morrem 3,7 mulheres, quase 4 mulheres morrem por dia no Brasil por feminicídio. Significa que as mulheres estão sendo mortas por quem? Pelos seus parceiros, pelos seus pais. 88% dos casos, se eu não me engano, de feminicídio no Brasil acontece por morte dos parceiros. Os parceiros matam as suas esposas, suas companheiras, ou por ex-companheiros. Então, eu tô dizendo que esse homem, quando ele não pode expressar livremente essas emoções, quando ele não pode vivenciar livremente essas emoções, e a única
expressão emocional que a gente ainda aceita é violência, isso transtorna quem está ao redor. Conviver com um homem com transtorno mental que não está sendo cuidado vai te adoecer. Essa é a verdade. Eu tenho 20 anos que eu atendo. Vira e mexe, eu tô atendendo, eu falo, e o seu marido? Ele não quer fazer terapia? Ele não acha que é importante fazer terapia? Ele não acha que ele deveria fazer terapia? E sabe coisas que eu ouço? Ah, ele fala que ele não precisa. Eu penso, meu Deus, imagina se precisasse. Se precisasse, aí já era, né? A gente tá falando de feminicídio. Olha só, não, eu não preciso de terapia. Por quê? Porque eu converso comigo mesmo. Se as pessoas ainda não descobriram que o problema delas é elas mesmas, gente. Imagina. Aí a minha terapia é conversar comigo. É pra me enlouquecer. Se a minha terapia foi essa. Além da gente ter um número de quase 4 mulheres mortas por dia, nós temos no Brasil 630 casos por dia registrados de violência doméstica. A expressão emocional ela tá vindo em termos de violência. Por quê? Porque a gente nunca permitiu que esses afetos fossem demonstrados de uma outra forma. Faz sentido isso aqui? Olha só, alguém pode me informar meu tempo aí, gente? Que eu tô sem horário aqui. E a minha assistente de palco, acho que ela me abandonou, acho que ela não tá aqui comigo. Então, me avisa aí, quanto tempo que eu tenho, por favor. Esse é o problema, tá? Obrigada, amor. Esse é o problema. A gente tem uma cultura que não permite expressão emocional. A gente tem homens que adoecem, que se matam, que matam suas parceiras, que violentam seus filhos, que abusam das pessoas que estão perto de si. Por quê? Porque não aprenderam a ter uma expressão emocional diferente. Só que agora a gente está com um problema sério. Qual que é o problema que a gente está vivendo agora? Os homens estão passando por uma crise. Existe uma crise na masculinidade hoje que a gente está observando. Por quê? Porque o mundo que eles foram criados para viver não existe mais. Os homens foram criados para serem provedores. Eles que têm que prover. Hoje as mulheres têm mais educação que os homens. As mulheres estudam mais que os homens, apesar deles ganharem mais que a gente. Isso é um papo para outro dia, ok? Os homens foram criados para passar o dia inteiro na rua e voltar para casa, como acontecia há 40 anos atrás. Mas qual que é o problema agora? Por que o mundo agora está diferente? A primeira coisa que mudou, e que a gente vê isso numa mudança cultural que vai levar esses homens para o lugar que eles começam a não saber como se comportar, é a própria mudança nas normas de gênero. Então, olha só, na década de 60, se você fosse gay, você... Nem sei, gente, o que é você ser gay na década de 60 no nosso país. Década de 70, péssimo. 80, péssimo, né? Se a gente for pegar até cantores, a gente vai ver o quanto que esses homens sofreram preconceitos por terem uma expressão sexual diferente da norma. Não tô nem falando de expressão de gênero diferente. Só que agora a gente começa a ter movimentos aí que você começa a ter uma mudança nessas normas de gênero. Parte responsável por ter produzido essa crise foram as mulheres. Qual crise que nós produzimos? O movimento feminista produz uma crise na vida dos homens social, né? Enquanto homens, enquanto que lugar é esse que cabe a eles na nossa sociedade? A gente cria uma tensão entre novo e velho. Deixa eu te explicar isso aqui de uma outra forma. Na década de 60, as mulheres não planejavam gravidez. Por quê? Porque é a partir de 60, eu acho que 64, se eu não me engano, que as pílulas anticoncepcionais entram no mercado, o que vai dar autonomia para a mulher em termos de gestação. Isso significa o quê? Significa que as mulheres começam a adiar a maternidade. Ao adiar a maternidade, elas fazem isso muito intencionalmente para investir em carreira. Não são poucas mulheres, tá? Vamos lá. São poucas, sim. São poucas mulheres hoje que querem ser sustentadas por um homem. Esse dia eu estava conversando com a minha irmã caçula.
Falei, você tá precisando sair de casa. Ela tá morando com meu pai ainda. Eu falei, não, já deu, tá precisando sair de casa. Vai casar. Você não tá namorando? Vai casar com seu namorado, sai de casa. Ela virou pra mim e falou assim, não, eu quero sair de casa, a gente quer casar, mas eu preciso de dinheiro. E o namorado dela mora sozinho, trabalha, se sustenta, já tá com uma vida mais estabilizada. Ele é um pouquinho mais velho que ela, já tá com uma vida mais estabilizada. Aí eu brinquei com ela e falei assim, mas seu namorado tá trabalhando. Ela falou, mas ele não quer me sustentar. Eu falei, ele tá certo. Ela falou, eu não quero ser sustentada por ele. Eu falei, você tá mais certa ainda. Vocês entendem o quanto que muda? Minha bisavó casou com 13 anos, gente. Claro que ela ia ser sustentada. Imagina o que uma criança de 13 anos sabe fazer na vida. A minha avó casou nova, teve filho nova. Olha só, mas e agora que você tem mulheres que viram para esses homens e falam, então, querido, eu não preciso de você para pagar minhas contas. Eu não preciso de você para trocar minha luz. Eu não preciso desse homem que é força. Eu não preciso mais desse homem que é violência. A gente aceitou a violência por muitas décadas, porque nós não podíamos viver por uma coisa diferente. Tô pensando num contexto muito heterossexual mesmo, ok? Só que quando as mulheres começam a se colocar de uma maneira diferente na sociedade, o que começa a acontecer? Os homens caem num buraco. Além disso, existe um grande problema, e eu acho que nesse momento nós contribuímos de certa maneira para isso, que é o quanto de mensagens contraditórias nós mandamos para os nossos homens atualmente. O homem agora começa a viver um papel de muita incerteza. O que é esperado dele, né? O que é exigido desse homem? Essas mudanças começam a fazer com que muitos homens comecem a não conseguir mais saberem como se colocam nesse mundo de uma maneira mais saudável. Só conhecem velhos padrões de comportamento. É isso que a gente vê acontecendo. Você quer ver uma outra coisa que mudou? E mudou muito, e mudou radicalmente? Os novos modelos de paternidade. Muda as relações. O que é mudar os novos... O que são os novos modelos de paternidade? O meu pai, amo o meu pai. Meu pai vai fazer 83 anos esse final de semana, eu vou lá comemorar o aniversário dele. O meu pai, eu não sei se meu pai trocou uma fralda minha, gente. Eu, sinceramente, eu acho que isso não aconteceu, ok? Então, eu tenho plena consciência disso. As lembranças que eu tenho com meu pai, sei lá, 5, 6 anos, que eu acho que é quando a gente começa a ter lembranças assim. Mas, ao mesmo tempo, naquela coisa muito distante. A mulher cuidava das crianças. Eu sou de 80, né? Pai cuidando de filho na década de 80 não era muito comum. E agora? Agora a coisa mudou. Vou te dar 2 exemplos para você entender isso aqui. Eu tô acompanhando um casal, eles estão em processo de terem filhos. Eu acompanho ela e eles estão juntos discutindo filhos, eles querem ter filhos. E ela começou a discutir, né, trazer a coisa do filho, trazer a questão do filho. E eu falei, como vai ser isso na sua casa? E ela começou a conversar isso com o marido dela. Você sabe qual que é o combinado deles? Ele trabalha home office e ela trabalha presencial. Qual que é o combinado deles, então? Ela vai cuidar da criança pela manhã, quando ela tá em casa, e ele tem que cuidar da criança de tarde e de noite, a dela chegar. Gente, quando que na década de 80 essa negociação aconteceria? Que homem na década de 80 iria ter uma conversa sobre filhos e dizer, não, 2 turnos eu cuido? Imagina que maluquice. Uma amiga minha teve filho, tem 2 filhos, e ela fez um combinado com o marido dela quando ela ia engravidar. Quando eles decidiram que ela ia engravidar, ela falou, olha só, eu tenho uma condição para eu engravidar. Ela falou, qual? Ele falou, né? Ele perguntou, qual? Ela falou, eu não vou trocar fralda. Se você estiver em casa, quem troca fralda é você. Foram ter o primeiro filho, tira 1 mês de férias. Ele tirou 1 mês de férias no primeiro mês. Por quê? Porque agora a maioria das mulheres, quando elas pensam viver uma maternidade,
principalmente dentro de um casamento, principalmente dentro de uma relação heterossexual, qual que é o combinado? Querido, o filho é teu também, tu tem que cuidar. Um outro caso que eu acompanhei, também nesse processo de vamos ter filhos ou não vamos ter filhos, como que a gente vai fazer isso aqui? E aí o marido dela virou para ela e falou assim, amor, eu tive uma ideia. Olha só, eu aumento o meu trabalho, eu começo a trabalhar um pouco mais, você começa a contribuir um pouco menos com as contas, aí você diminui o seu volume de trabalho e aí a gente pode ter filho. Aí ela virou para ele e falou assim, mas quem disse que eu quero? Quem disse que eu quero trabalhar menos? Ela falou, você está disposto a você trabalhar menos para você cuidar da criança e eu mantenho a minha carreira fora? Aí ele falou, ah, não. Ela falou, e por que eu tenho que estar disposta? Aí eles voltaram pro ponto zero da conversa. Olha só, eu sei que muita gente tem filho sem nem pensar, né? Só engravida e depois vê o que faz. Só que a gente começa a ter mudanças sociais muito significativas que começam a colocar esse homem num lugar que ou ele aprende como se colocar nesse mundo de uma outra maneira, ou ele adoece nesse mundo. É isso que a gente está vendo acontecer. A gente está vivendo uma sociedade doente. Acabei de te dizer, nós somos, se eu não me engano, o 8º país no mundo em feminicídio. Gente, a gente não deve ser o 8º em mais nada nesse mundo de bom, a não ser em morte de mulheres no nosso país. Adriana, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver. Porque a não expressão genuína é o homem que não consegue virar para sua esposa e falar, olha só, eu me sinto inseguro quando você coloca essa roupa, eu tenho medo de te perder. Ele não faz isso. Ele faz o quê? Você tá olhando para fulano? Mas você chega em casa que horas? Mas por que você atrasou? Mas você vai com quem? Ah, com aquela sua amiga? Ah, então eu vou com você. Esses dias uma pessoa falou comigo que o marido quer que ela saia do trabalho. Quer que ela saia porque não gosta que ela trabalhe, ela tem que sair do trabalho. E ela contando isso pra mim. E ela virou pra ele e falou assim, tá, mas eu vou sair do trabalho. Vai acabar os ciúmes? Aí ela falou, ah, eu quero fazer o curso tal. O curso é lá no Rio de Janeiro. Você vai deixar eu ir? Sabe o que ele falou pra ela? Fica tranquila, amor, eu vou com você. Ao invés desse homem falar, olha só, eu me sinto inseguro, você é uma mulher foda, você é bonita, você é gostosa. Qualquer homem nesse mundo ia querer estar com você. Isso faz com que eu fique apavorado com a possibilidade de perder. E eu tenho medo disso. Isso é uma expressão honesta de emoção. O que os homens fazem? Eles não fazem isso. O que eles fazem então? Você vai com essa roupa? Nossa, você ficou conversando demais com fulano e não percebeu que eu tava junto? Vocês conseguem ver como que a violência se torna um caminho da expressão rápida, muitas vezes no homem? Exatamente por conta disso, né? Eu não consigo fazer isso de maneira honesta, mas eu acabo tendo que fazer isso de algum jeito. Olha só, nós estamos na transição. O que significa, né? Acho que a gente está sempre numa transição, mas a gente está numa transição de gênero. A gente está numa transição de identificação, né? A gente começa a ter termos hoje na nossa sociedade, graças a Deus, pelas pessoas que transgridem socialmente. Então a gente começa a falar sobre pessoas não binárias, a gente começa a falar pessoas fluidas, a gente começa a olhar pro indivíduo e a gente fala, olha só, tá muito simples a gente virar para um homem e falar, ou para uma mulher e falar que ela é isso ou aquilo. E que ela tem que ser aquilo a vida inteira, sem possibilidade de mudança. Quando a gente pega a nossa cultura heteronormativa e a gente fala para os homens que eles têm que ser macho, que eles têm que ser forte, que eles têm que ser viril, né? Os imbrocháveis da nossa sociedade, a gente viu isso nos últimos anos no nosso país. Os homens imbrochável. Eu não sei você, eu fico com vergonha, não sei, sinceramente. Para mim, um homem que tem uma necessidade de num evento público gritar e as pessoas gritarem imbrochável para ele, é uma pessoa que tem muita insegurança em termos da sua sexualidade, que precisa falar para todo mundo que ela consegue ter uma ereção.
Se você não consegue ver isso como insegurança, gente, chega a ser patético. São os homens de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos, que parecem adolescentes de 13 anos na quinta C, discutindo, desculpa, mas qual pau é maior? Nosso Congresso é isso, eles estão discutindo isso, tentando provar qual que é melhor. Doentes, entende? Doentes, mas sem conseguir viver isso. Agora, olha que maluquice. Hoje no mundo a gente está quase com 8 bilhões de pessoas e nós temos no mundo hoje 4,02 bilhões de homens. Imagina, 4,02 bilhões de homens. E a gente vira para 4 bilhões de homens e falamos o seguinte: vocês só podem ter uma expressão afetiva e emocional. Vocês entendem o quanto que isso é maluquice? A gente vira para 4 bilhões de pessoas e a gente vira para elas e fala o seguinte: vocês têm que ser iguais, vocês têm que ser fortes, vocês têm que ser seguros, vocês têm que ser autossuficientes. Aí nós temos homens que são autossuficientes financeiramente, mas deixa a esposa viajar, não consegue arrumar uma mala. E qual que é a expressão afetiva que a gente aceita dessa pessoa? Na sua grande maioria, a violência. Tá nervoso. Aí ele é assim, ele é assim, estressado. Agora vai um homem chorar. Ah, fulano, nossa, mole, fica chorando, acontece qualquer coisa. Vocês entendem como isso tá no nosso vocabulário? Como que isso tá no nosso trato? E a verdade, gente, é que as mulheres, eu vou me colocar nessa brincadeira aqui junto com você, na nossa cultura, as mulheres mantêm esses padrões. Olha só, as mulheres ficam assustadíssimas quando seus parceiros demonstram vulnerabilidades reais. Choram, mostram que estão inseguros, que estão com medo. As mulheres ficam apavoradas, as mulheres não sabem como lidar com vulnerabilidade emocional. Mal sabem lidar com as delas, essa é a verdade. Como lidar com seus parceiros de que elas nunca esperam esse tipo de resposta. E acaba que a gente vive um ciclo de adoecimento, né? A gente tem que falar sobre novas possibilidades de construções emocionais, de expressões emocionais, de expressões de gênero nesse masculino. A gente ainda valoriza dureza como valor para homem. E nós temos errado em relação a isso. O Freud, eu vou terminar aí falando sobre ele. Olha só, não vou falar hoje, vamos deixar isso para uma próxima live, tá? Que eu quero numa próxima live que a gente for abordar esse tema, eu quero discutir como que a gente faz essa desconstrução, né? Eu acho que essa desconstrução precisa começar com a gente. O meu irmão, eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Meu irmão mais velho é de 76. Então ele teve aquela criação bem... Você sabe qual que é que eu tô dizendo aí. E aí quando foi uns anos atrás, meu irmão perdeu um gato. Ele tinha um gatinho e a gatinha dele morreu. Você acredita que foi a primeira vez que eu vi meu irmão mal? Ele me ligou para me contar. Ficou 1 hora, ele nunca tinha feito isso comigo. Ele me ligou. Foi tipo uma sessão de terapia online, na verdade. Ele ficou 1 hora contando pra mim da gata, o que que foi, o que que fizeram, levou pro hospital, o veterinário aconteceu isso, morreu e tal, e chorou e custou tanto. Ele ficou 1 hora falando dessa gatinha comigo. Ficou ruim. Aí eu falei, pega outra. Ele falou, não, ainda não. Mas ficou ruim. Pensa no menino ruim. Pensei, caramba, meu irmão com seus 40 e poucos anos... Tá mal porque a gatinha dele morreu. Que legal que ele tá se permitindo viver isso. Aí, passou um tempo. Ele perdeu um grande amigo dele, que ele gostava muito, era uma pessoa que ele admirava muito, que ele tinha muito respeito. E essa pessoa morreu. Foi a 2ª vez que eu vi minha irmã muito ruim. Mas ruim dele vir conversar comigo e falar, talvez eu precise de ajuda. Infelizmente, a grande maioria dos homens só consegue perceber esse lugar no que eu preciso de ajuda quando às vezes a coisa já tá muito ruim. Né? Deixa eu trazer Freud para eu encerrar essa live com vocês aqui. O Freud ele fala o seguinte, eu acho que resume um pouco do que eu tô querendo trazer.
Uma das famosas frases do Freud, ele diz o seguinte: somos feitos de carne e sangue, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Numa sociedade que fala para mim que expressar emoções é um crime, expressar raiva, expressar insegurança é fraqueza, demonstrar que eu tô mal ou que eu tô sensível é fraqueza, faz com que isso aí aconteça. É isso que a Mayara tá falando mesmo. Se eu sou feito de carne e sangue, mas eu preciso viver como se eu fosse de ferro, gente, isso tem um custo emocional muito alto. Qual que é o custo emocional? 79% dos suicídios no Brasil acontecem por homens. São os homens que tiram suas vidas de maneira brusca. Sermos de carne e sangue e vivermos de ferro, isso é a receita do adoecimento. Vocês conseguem entender? Isso é a receita da catástrofe. Se nós queremos uma sociedade mais igualitária, até em termos de gênero, primeiro, precisamos todos sermos feministas. Você que é um homem que está me ouvindo, você devia ser o mais comprometido. Olha só, por que a gente deveria ser o mais comprometido com o feminismo? O que o feminismo quer? Igualdade. O feminismo não está querendo ser melhor que ninguém. As mulheres só estão querendo ganhar igual. O feminismo é pra gente dizer pros homens que, olha só, tá tudo bem você chorar. Tá tudo bem você ficar mal porque você terminou um relacionamento. Você não precisa encher a cara pra dormir porque você tá preocupado. Vamos falar sobre isso. Vamos achar outro caminho de expressão emocional que não seja um caminho que vai te levar para adoecimento. Nós, até enquanto mulheres, precisamos não nos assustar diante da expressão emocional dos homens na nossa vida. E estarmos dispostos a acolhê-los. E a entender que é difícil ser homem, gente. Por quê? Porque eles foram programados para serem de ferros. Mas a verdade é que eles não são. E que ao se adoecerem e não cuidarem deles, infelizmente eles adoecem as suas esposas, as suas companheiras, as suas filhas, as suas mães, os seus filhos, os seus subordinados. Por isso que é tão importante a gente falar desse lugar de afeto. Tudo bem? Olha só, na próxima semana eu vou estar falando sobre Divertidamente, tá? Vou estar falando aí sobre Divertidamente 2 e sobre gerenciamento emocional, já que a gente está falando sobre os homens que não aprendem a gerenciar seus afetos e suas emoções. Então, quero te convidar para a gente poder estar conversando sobre isso na próxima semana. Se você ainda não assistiu Divertidamente, eu sugiro que você assista. Vale muito a pena assistir esse filme. E semana que vem teremos spoiler do filme, tá? Então eu recomendo que você assista para a gente poder estar discutindo isso. Gente, espero que vocês tenham gostado da live. Se vocês gostaram, marca alguém aqui, compartilha essa live, comenta, me ajuda nessa divulgação aí, tá? Pra gente poder disseminar esses conhecimentos. Cláudia, foi bom te ver, tá? Saudade. Gente, muito obrigada pela sua noite comigo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Boa semana pra vocês e até semana que vem. Ah, só mais uma coisa. Para as pessoas que não estão conseguindo assistir as lives aqui ao vivo, a partir de amanhã, no dia seguinte, elas já estão no canal no YouTube. Se você não me segue lá no YouTube, entra lá depois, psi.adriana de Oliveira. E todas as lives, terça-feira, elas já se encontram lá no YouTube para você poder assistir, tá bom? Bom vê-los por aqui, que bom que vocês gostaram e espero vocês na próxima segunda. Até mais, gente!